Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Antônio Minhoto, você está no meu canal, o canal do professor Antônio Minhoto. Eu vou dar sequência aqui ao que eu já vinha expondo tinha 3 aulas aí que a gente expôs sobre direito privado, vou continuar. Até convém um esclarecimento, eu já tinha falado antes, mas eu vou insistir nisso. Eu sei, eu tenho consciência que essa maneira como eu exponho a matéria tem muita coisa que é de base de TGE, de ciência política, de base geral do direito, mas é que eu acho realmente importante para o aluno, para quem vai estudar direito privado, precisa conhecer de onde veio. Eu acho importante o aluno saber disso, de onde que surgiu tal manifestação. Então nós temos um direito que está posto aí, que está se manifestando. De onde que ele veio? Eu acho importante isso. E peço um pouco de paciência para aqueles que estão se sentindo talvez um pouco incomodados, fala de história, coisa e tal. Hoje nós vamos falar uma parte histórica, mas já vamos entrar também em outros elementos, ok? Também vou procurar dividir essa aula, que normalmente é uma aula que eu dou no presencial uma vez só, sei lá, 2 horas e meia, 2 horas de aula, que eu vou dividir em 3 partes para ficar uma coisa mais, acho que melhor para poder assistir, tá bom? Então vou compartilhar aqui. É, não, acho que não era bem isso, hein? Espera só um pouquinho. Eu acho que agora deu certo. Pessoal, desculpa aí, mas é que tem esses aspectos técnicos aqui que a gente acaba, às vezes, dando uma rateada, né? Mas é isso aí. Vamos lá então para essa segunda aula para a gente avançar aqui nos nossos estudos, ok? Então, na Idade Média, o modelo jurídico então vigente era do direito natural. Concebia-se o homem como um ser de criação divina, cujos direitos deveriam ser fruídos e usufruídos diretamente da natureza, até porque nesta e somente nesta estariam contemplados tais direitos. Então veja, essa concepção ela faz bastante sentido dentro dessa lógica. Você precisa entender isso aí sempre dentro de uma lógica do sistema. Então, quando você fala, por exemplo, o direito natural, ele tem a sua própria base, a sua própria lógica. O direito natural, como está dizendo aí, ele veio numa época, surgiu numa época de muito chamado teocentrismo, Deus no centro de tudo. Então você tinha uma concepção toda de vida em volta dessa ideia, em volta dessa temática. E o homem, portanto, concebeu o homem como uma criação divina, cujos direitos deveriam ser fruídos e usufruídos diretamente da natureza, perdão, faz todo sentido. Você tinha uma concepção toda ela, como eu disse agora há pouco, toda ela em torno dessa ideia de Deus, né? Theo, que vem de Theo seria ligado à divindade, Deus, esse ser superior, enfim, como você quiser conceber. Então, essa visão de Deus no centro de tudo, explicando tudo, sendo a razão de tudo, faz sentido, então, que o homem também tenha essa, essa inserção dentro desse sistema. Mas nós vamos ver que esse aspecto, que é um aspecto até assim bonito, né, filosófico, puxa, o homem é uma criatura divina, frui dos seus direitos diretamente da natureza, a gente vai ver que tem algumas nuances aí importantes, tá? Baseava-se o direito natural na premissa de que, aí um texto aí do professor Galvão de Souza, há uma justiça anterior e superior à lei escrita, há direitos que precedem a feitura das normas estatuídas pelo poder social competente.
esta justiça e esses direitos que não dependem das prescrições da ordem jurídica positiva fundamentam-se na lei natural. Então veja, é, essa até recomendo, não faz parte aqui, já estamos saindo um pouco fora do que seria um curso tradicional de direito privado, já estamos trazendo outros elementos. Se eu for comentar aqui sobre, por exemplo, sobre Antígona, que é uma peça bem interessante para o direito da Grécia Antiga, eu recomendo fortemente que é, leiam a respeito disso, Antígona, porque lá tem essa descrição da questão das leis que não estão escritas, né, e que devem valer também. Não vou entrar aqui em detalhes, mas aqui para nós já vale essa reflexão, trazendo que o direito natural também se baseia nessa questão de certas premissas, né, certos conceitos tomados como pré-existentes a qualquer sistema de direito que se possa imaginar ou conceber. Aliás, a qualquer sistema social, não só direito. Todavia, e como de notório conhecimento, essa fruição direta que acima se comentou, na verdade, só poderia se dar por intermédio daqueles que também por concepção divina e, portanto, de modo natural, eram os representantes de Deus na Terra. Basicamente, estamos falando aí do monarca, né, do rei ou soberano. Eu gosto de colocar esses sinônimos, porque você pode encontrar em livros, né? Mas referindo monarca, o soberano, você fala, puxa, acho que eu não aprendi isso. Na verdade, são os termos sinônimos. E a igreja, se fala genericamente igreja, então pode falar também papa, clero, ou você pode encontrar referências, né? Dessa maneira, o papado, e quando se fala igreja, pessoal, nessa época, a igreja católica, mas que igreja que é? A igreja evangélica, a igreja protestante? Não, nessa época estamos falando de igreja católica. Quando você fala igreja, só pode ser igreja católica, ok? Então veja, o monarca, né, o rei ou o papa, eles eram os representantes de Deus na Terra. Então, aquela fruição do homem ao homem é uma criatura divina, frui os seus direitos diretamente da natureza, ok. Mas ele vai fazer isso por meio dos seus representantes na Terra. Na verdade, eu coloquei aí o monarca, né, o rei e o papa, mas até mesmo a nobreza, de uma maneira menos intensa, mas também a nobreza, pode-se falar que era uma fonte, que era uma fonte de direito e um representante dessa manifestação. Porque, por exemplo, você pensa na época do feudalismo, né, na Idade Média, vigorou muito o sistema feudal. No feudalismo, o senhor feudal, ele também era o juiz dentro das suas propriedades, onde tinham servos e tudo, ele que resolvia as questões ali. E normalmente ele era ligado à nobreza. Então, até menos intensamente, mas tinha isso. Porque, veja, o Papa ele vai se considerar de origem divina, porque ele está no trono de Pedro, repito, Igreja Católica. Então, ele representa um poder divino aqui na Terra. Só que o rei também se considera como oriundo de uma linhagem divina. Antigamente se usava até a expressão, hoje eu já não vejo mais, sangue azul, para se referir a quem era da família real, né, um rei ou quem era integrante da família real. É isso. Também a nobreza, falei agora há pouco, de modo menos intenso, gozava dessa interpretação divina sobre sua origem, o que a legitimava a também aplicar o direito vigente, notadamente na época do feudalismo, em que o senhor feudal era também o juiz ou supremo aplicador do direito dentro de suas posses. Vejam que eu fiz meio que um spoiler, né, do slide que viria, né? Então é isso. A nobreza também tinha esse papel de ser um desses representantes divinos, né, aqui na Terra, né? Com menos intensidade, como eu disse, mas também fazia esse papel. O direito natural, assim, além das características comentadas, não possuía uma fonte única de aplicação, mas múltiplas ou variadas fontes. Não havia um ponto único autorizado a dizer o direito. Então você tinha, claro, você tem, no mínimo, você vai ter o rei e o papa. Já tem uma dupla fonte. Se você puser nobreza, é uma tripla fonte. Então você não tinha uma fonte única de normatização e de aplicação dessa norma, dessa normatização. Então, a gente fala que eram múltiplas ou variadas fontes de normatização e aplicação do direito ou da própria norma.
O clero, a igreja, aplicava suas próprias regras, o mesmo ocorrendo com o rei, monarca ou soberano. Não havia, portanto, um corpo de regras unificado, com procedimentos previamente conhecidos e aplicado de modo uniforme, que, se você analisar bem, faz todo sentido também para quem se considera, né, de origem divina. Porque veja, como é que alguém de fora vai impor ao Papa que ele faça um procedimento dessa ou daquela maneira? O rei falou, ó, vai ter que seguir esses procedimentos. O Papa fala, imagina, né, minha origem é divina, eu regulo do jeito que eu quiser. E o rei vai dizer a mesma coisa. Você vai ter esse mesmo tipo de situação, né, de, de condição de aplicação do direito, tá certo? Historicamente, o direito natural ele representou avanço e retrocesso ao mesmo tempo. Ele avançou no sentido de desvalorizar todo aquele arcabouço ritualístico encontrado na Grécia e Roma antiga, em que a forma era mais importante que o conteúdo, né? Ele avançou nesse aspecto. A gente até vou mencionar daqui a pouco para vocês a questão de procedimentos que existiam para a escolha de juízes e de pessoas de cargos destacados na Grécia Antiga, então tinha toda uma ritualística. Isso realmente o direito natural avançou. Mas ele também trouxe perdas também. Mas aí, como eu falei, no mundo antigo, Grécia e Roma, não só o direito, mas a própria justiça ainda estavam bastante imbricados com a religião e a moral, especialmente a primeira. Além disso, e por influência mesmo da religião, os procedimentos jurídicos eram bastante influenciados pela ritualística religiosa. Os juízes eram escolhidos em procedimentos de cunho marcadamente religiosos. Então, assim, você tinha uma. E era também, como estamos falando de natural, na Grécia, Roma Antiga, especialmente estamos falando aí de Grécia, acho que até um pouco mais, tinha muito essa questão, né, do procedimento de origem religiosa, decidindo aspectos de caráter que hoje nós chamaríamos de civil, social. Olha lá, eu trouxe aqui duas citações do Fustel de Coulanges, tem um livro bem conhecido, A Cidade Antiga, recomendo fortemente a leitura, assim como eu recomendei lá atrás, agora há pouco, da Antígona, né, conhecer a peça. Então, olha o que ele diz. Os gregos tinham um modo especial de designar os magistrados. Diziam ori eitelei, o que literalmente significa, olha só que interessante, os que são destinados a realizar o sacrifício, revelando a ideia de que primitivamente se tinha do magistrado. Então, você escolhia o magistrado como aquele apto, né, ou destinado a realizar o sacrifício. Nitidamente, é muito evidente que você tem uma influência da religião, né, nessa escolha. Você escolhia um magistrado baseado numa ideia ou numa concepção, numa base religiosa. Outra citação, ó, quando a sorte em Atenas ou os auspícios em Roma, a gente fala, né, a sorte está muito associada à ideia de fortuna, né, a boa sorte, a má sorte, mas aí quando a sorte em Atenas, os auspícios em Roma, haviam designado o arconte ou o cônsul, o arconte seria o magistrado, né? Logo se fazia uma espécie de prova. Vejam que interessante. Mas essa prova serve para nos mostrar o que a cidade desejava encontrar no seu magistrado. O que ela buscava? Não se procurava o homem mais corajoso para a guerra, nem o mais hábil ou o mais justo para a paz, mas antes o mais amado dos deuses ou pelos deuses. Vejam só, né? Então, aí nesse sentido, né, Roma e Grécia mais ou menos alinhados nisso, né? Até porque Roma depois dominou a Grécia e tal, pegou muita coisa que a Grécia, da estrutura grega. Percebe? Então, vejam o caráter religioso que ainda imperava. Por outro lado, o retrocesso trazido pelo direito natural foi o excessivo deslocamento da distribuição, promoção, especialmente a não responsabilização dos homens pela aplicação do direito e da busca da justiça. Pessoal, eu vou, como eu sempre digo, né, vou dar uma interrompida aqui, vou terminar essa aula, porque senão fica muita coisa, fica maçante, né, e continuamos essa mesma aula numa segunda parte, na sequência, tá bom? De qualquer maneira, eu agradeço muito o carinho e a atenção de vocês. Deixa aí embaixo o teu comentário, se inscreva no canal, vou estar sempre publicando vídeos, tá? E a gente vai seguindo adiante. É isso aí. Tchau, pessoal. Valeu.